Em 2021, 65 mil portugueses emigraram, juntando-se aos mais de 2 milhões residentes no exterior. Naquele ano, Portugal era o único desenvolvido entre os 10 países com maior índice de emigrantes em relação à população total. A vocação para partir, registrada por Camões e Fernando Pessoa, é tradição com início registrado em 1415, quando Ceuta foi conquistada, lá deixados 2.700 homens para manter a posse do primeiro território de ultramar. Até o final do século XV, 4 arquipélagos encontrados desabitados são preenchidos com portugueses, além de nativos canarinos, outros europeus e africanos, pela ordem Madeira, Açores, Cabo Verde e São Tomé. Cidades e fortalezas também são ocupadas na costa africana. Não há números precisos, mas se estima que tais povoamentos tenham absorvido de 50 a 100 mil portugueses. No século XVI, toma forma o Império, o primeiro império global. Mandar gentes a ocupá-lo e administrá-lo fez-se uma necessidade de primeira ordem. Quantos? As estimativas variam muito de historiador para historiador. Vitorino Magalhães Godinho conta 280 mil, quase todos homens, até 1580. Há quem aponte menos de 100 mil, pois a carreira da Índia implicava elevados custos de deslocamento e alto índice de perdas humanas por naufrágios e doenças a bordo das naus, repelindo interessados para além dos marinheiros que iam e voltavam. O Brasil, portanto, teria sido o principal destino, absorvendo de 30 a 50 mil almas. Para a Ásia, temos poucas listas de passageiros e alguns palpites, com cronistas a dizer: todo ano partem 2.000, sem apontar bases factuais, sem agregar registros confiáveis. Sabemos que em 1524 há 450 chefes de família naturais de Portugal em Goa. Em 1540 são 1.800, mas parte deles já é mestiça. Sabemos que muitos marinheiros e soldados das fortalezas desertaram, buscando aventuras nas costas e interiores de um continente rico, a revelia da coroa. Por fim, sabemos da vocação dos homens portugueses a fazer filhos com mulheres nativas. Na Ásia, os ditos casados deram nome ao fenômeno. Contou-se 4.900 casados portugueses na Ásia em fins do século XVI, além de 7.400 casados mestiços, mas há indicações de que o número real pudesse ser maior. O fenômeno se repetiria em Moçambique e Brasil em grande escala. Assim, mesmo que tenham ido poucos portugueses ao ultramar no século XVI, a contribuição genética e cultural deles à Portugalidade atual pode mesmo superar a dos milhões de emigrantes dos tempos recentes. Durante a União Ibérica, entre 1580 e 1640, o fluxo para o ultramar cresceu. Foram entre 110 e 300 mil portugueses a deixar a matriz europeia, pelo menos até os holandeses começarem a cercá-los por todos os lados. No Brasil, a produção e o preço do açúcar são recordes, atraindo boa parte dos migrantes. A acentuada perda de domínios na Ásia, a baixa na cotação do açúcar e a necessidade de concentrar tropas no teatro europeu da longa guerra de independência contra a Espanha fizeram diminuir as saídas. Ainda assim, de 50 a 120 mil viventes deixaram a metrópole de 1640 a 1700, parte formada por degredados, desde sempre uma solução ótima. Se livrava a metrópole de ladrões, arruaceiros e assassinos, povoava-se melhor os domínios distantes. O ouro do Brasil, no século XVIII, atrai multidões. São de 300 a 600 mil a atravessar o Atlântico, ainda quase todos homens, penetrando o interior com novas levas de cativos africanos, convertem nativos, alargam as fronteiras, consolidam um enorme Portugal mestiço. Em resumo, nos 400 anos que medeiam Ceuta da separação do Brasil, entre 500 mil e 1,5 milhão de portugueses se deram ao mundo, ao império, ao colossal alargamento da Portugalidade. Nem por isso a população da antiga parte europeia decresceu. Pelo contrário, em 1821 eram 3 milhões os portugueses metropolitanos,
gente até demais para recursos de menos. Eles tinham empobrecido e empobreceriam mais no restante do século XIX. Iniciava-se a imigração propriamente dita, a busca por vida melhor no estrangeiro, mais do que no que restava do Império. Entre 1820 e 1973, 2 milhões de portugueses partiram ao Brasil, mais de 1 milhão ao restante das Américas, com Estados Unidos, Canadá, Guiana e Venezuela como alguns dos principais destinos. Para outros países da Europa, especialmente para a França, foram algo entre 1 milhão e 1 milhão e meio. Não se sabe ao certo, dada a grande medida da saída clandestina, porque não tinham documentos ou porque fugiam ao serviço militar, problema agudo quando se começou a recrutar para as guerras de Angola, Guiné e Moçambique. Ninguém queria ir morrer em África. Viver, talvez. À custa de promessas nem sempre cumpridas, o Estado português convenceu uns 400 mil cidadãos a colonizar os domínios africanos, quiçá um novo Brasil, como se pretendeu. Tudo para, em 1974 e 1975, retornarem em número maior do que o de idos. Guiné, Angola e Moçambique restaram, porém, convertidos à Portugalidade. No após-revolução dos cravos, a vocação se manteve. O último destino sui generis foi a África do Sul. Em 1990, havia 1.873.000 portugueses a residir no exterior, de forma permanente ou temporária. De lá para cá, esse número não diminuiu. Os fluxos passaram de 100 mil em alguns anos, com pico em 2014. Fez-se também um país de imigração, encimada por brasileiros, por vezes ingrato povo, a renegar a glória de pertencer à Portugalidade, um dos mais belos, se não o mais belo fenômeno cultural, político, geográfico e demográfico entre todos.